quero falar. Pode falar agora. Pode ligar? É rapidinho. Alô? Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida como Chela, e estamos aqui hoje para mais um episódio. Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma coisa que, pra mim, é uma das maiores armadilhas da vida adulta, que é o perfeccionismo. Sabe aquela sensação de que nunca tá bom o bastante? Vocês vão reconhecer isso porque eu imagino que vocês também sejam muito exigentes com vocês mesmos. Mas aquela sensação de que tá sempre pra melhorar um pouquinho, revisar mais uma vez, melhorar um detalhe aqui e ali, e aí no fim você nunca sente que tá pronta pra nada e fica adiando os seus sonhos. Você se reconhece nisso que eu tô te contando? Porque, no fim, o perfeccionismo parece zelo, parece cuidado, mas muitas vezes é só o medo disfarçado de cuidado. E esse medo a gente vai chamar aqui de autossabotagem. A gente fica se convencendo de que é exigência, não, minha régua é muito alta, mas no fundo é medo. É medo de errar, de ser julgada, de não ser boa o bastante, de não estar bom ainda. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o que está por trás desse perfeccionismo. Bom, como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer alguma referência de livro ou de conteúdo para embasar o que a gente vai conversar aqui. E para esse episódio, a base é um livro muito conhecido, que chama O Mindset, a nova psicologia do sucesso, da Carol Dweck. Essa Carol, eu acho, né, porque ela é americana, ela é uma psicóloga. Ela, além de livros maravilhosos, ela também tem alguns TED Talks bem famosos, então vale dar uma olhada depois. E ela escreveu esse livro, Mindset, que é um dos mais transformadores que eu já li sobre comportamento humano e sobre como a nossa cabeça funciona. A Carol, né, agora falando certo, ela é uma psicóloga de Stanford e aí ela estuda há décadas como as nossas crenças sobre quem nós somos moldam absolutamente tudo. Basicamente, nesse livro, a Carol explica que existem dois tipos de mentalidade, ou mindset, né? É uma palavra que tá um pouco batida, mas a gente vai usar porque é o nome do livro, inclusive. É o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquela pessoa, né, que tem esse perfil, ela acredita que as habilidades são algo que você nasce tendo. Então, ou você tem talento para tal coisa, ou você, né, tem habilidade, tem facilidade com tal coisa, ou não. É um ou outro, ou eu sou boa nisso, ou eu não sou. E essas pessoas acreditam que elas já nasceram assim. E aí, toda vez que você erra, o cérebro entende que isso é uma prova de incapacidade. Então, se você tem esse mindset fixo, você vai olhar para todos os seus deslizes e vai ver, poxa, aqui tem uma prova, eu sou ruim nisso, ou eu sou incapaz de fazer tal coisa. E aí, indo pro outro lado da moeda, o mindset de crescimento, ela fala que é ao contrário. Eles acreditam, as pessoas que têm esse pensamento, acreditam que tudo é aprendível. Existe essa palavra? Tudo é treinável, né? Acho que fica mais claro assim. Ou seja, você não nasce tendo o dom de, sei lá, vamos pegar uma soft skill aqui, é o carisma. Eu tava lendo um livro sobre isso outro dia também. Que o carisma não é uma coisa que você nasce com. Você pode treinar e aprender. Então, acho que ficou claro, né? Os dois conceitos, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O perfeccionismo vive preso no mindset fixo. Por quê? Quem acredita que errar significa fracassar, evita tentar. Essa pessoa não vai ver sentido em nem tentar fazer uma coisa nova, se arriscar. É o famoso eu só faço se for pra fazer perfeito, sabe? Com certeza você conhece alguém que pensa assim. Isso é muito doido porque, no fundo, o perfeccionista não tá buscando excelência, ele tá buscando aprovação. Ele não quer necessariamente acertar, ele quer evitar a vergonha de errar. Já parou pra pensar sobre isso? E essa é a lógica que a Carol Dweck chama de prisão do talento. Você fica tão obcecada em parecer boa pras outras pessoas que você simplesmente para de se permitir crescer. Você para de tentar coisas novas. Tem uma outra escritora, que é a Brené Brown. Já falamos sobre ela em um outro episódio. Eu já falei sobre exatamente esse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Que ela fala que o perfeccionismo não é uma busca por ser melhor, é essa tentativa de se proteger da dor emocional. E aí, qual é a dor que a gente tá falando? Da dor de ser julgada, rejeitada, criticada. Então, quando a gente une as duas ideias, tanto da Carol Dweck quanto da Brené Brown, a gente entende que o perfeccionismo, na real, é uma estratégia de sobrevivência. Juro, quando eu li isso pela primeira vez, nos livros delas, ambos falam sobre isso, eu, abri um novo mundo. No fundo, o que elas estão falando? Que o perfeccionismo é uma forma elegante de você falar para o mundo, olha, eu só vou mostrar as minhas conquistas, né? Eu só vou começar aquele projeto quando tudo estiver impecável. Porque aí eu não corro o risco de ser machucada ou de falhar, sabe? É um pouco essa a postura do perfeccionista. Mas o problema é que nesse processo a gente se paralisa. E aí nenhum plano sai do papel, simplesmente.
Bom, e aí quando a gente entende tudo isso, a gente começa a perceber que o perfeccionismo cria um loop na nossa cabeça. É um ciclo. Funciona mais ou menos assim. Você tem uma ideia, aí você se anima, começa a desenvolver e aí logo vem aquela voz na sua cabeça. Não tá bom ainda, ou ninguém vai gostar, preciso deixar isso aqui perfeito. E aí pronto, o movimento que era pra ser leve, né, era startar uma coisa nova, era começar errando mesmo, vira uma cobrança. E aí, qual que é o próximo passo desse ciclo? É adiar. Você adia ou você refaz 1000 vezes. E o mais curioso desse ciclo é que parece racional, mas ele é 100% emocional. A gente só tá agindo pela emoção. Quando a gente recomeça e não tá bom, e essa vozinha na cabeça vem, fala mais alto, é o cérebro tentando evitar esse desconforto do erro. E aí, voltando rapidinho pro conceito do mindset fixo, que eu acho que se conecta muito com isso que a gente tá falando agora, no livro ela fala que quando você tem esse tipo de mentalidade, o erro é interpretado como identidade, né? Então não é tipo, ai, errei. É mais pra sou ruim. E sabe qual que é o pior sobre esse ciclo que a gente tá falando, esse loop? É que ele te dá uma falsa sensação de controle. Então, na sua cabeça, provavelmente você tá se contando uma narrativa de eu tô me preparando melhor, eu tô me planejando mais. Mas na real, você só tá adiando o risco. A autossabotagem é isso, é o cérebro tentando te proteger, só que no fundo, ele tá te impedindo de viver. Essa foi a melhor definição de autossabotagem que eu li nos últimos tempos. E aí, ironicamente, quanto mais a gente tenta evitar o erro e a gente foge desse desconforto, mais a gente reforça o medo dele. É um ciclo vicioso. E claro que a gente não podia deixar de falar do papel das redes sociais nisso tudo. Mais um episódio que vai parecer que eu sou hater de redes sociais a qualquer custo, mas a gente sabe, né? A rede social traz algo de muito bom para nossa vida, mas ao mesmo tempo a gente tem que usar de forma intencional. No mundo atual, onde a gente tem acesso às conquistas e à vida editada de todo mundo, a régua não é mais só a sua evolução, né? Do tipo, olha o quanto eu cresci do ano passado pra cá, olha o quanto eu evoluí, quantas coisas eu conquistei. A régua é 100% externa. Todo mundo tá subindo essa régua o tempo todo. E essa comparação alimenta muito o perfeccionismo, porque sempre vai ter alguém melhor no fim. E pior, a gente também coloca um peso, quando você vai começar um projeto novo, enfim, a gente tá tão exposto nas redes sociais que o cérebro pensa, eu não posso errar porque tá todo mundo vendo. Se eu não fizer isso perfeito, as pessoas vão perceber, vão comentar. E é assim que o medo cresce e você se trava. E agora, claro, vamos pro momento mais importante do episódio, eu diria, que é o momento da prática. Vocês sabem que eu adoro trazer diquinhas que a gente já possa aplicar hoje na nossa rotina. Então, eu separei 3 estratégias simples e muito possíveis para te ajudar com esse desafio. A primeira é, pratique o bom o bastante. Vou explicar. Qual que é o mínimo necessário? A gente até falou um pouquinho disso em algum dos episódios anteriores, mas aqui eu tô falando de o que é algo pequeno que você possa fazer, que não tá perfeito, mas tá tudo bem, hoje. Pensa sobre isso. É um post na sua rede social que você tá agora começando a criar conteúdo, mas não tá perfeito. Vai lá e publica do mesmo jeito, do jeito que tá. É um projeto que eu vou apresentar no trabalho, mas eu fico adiando porque ainda não tá do jeito que eu gostaria. Vai lá e apresenta. A cada vez que você faz isso, o cérebro entende que nada de catastrófico acontece. Claro, eu não tô falando pra você fazer nada meia boca aqui, pelo amor de Deus, mas eu acho que assim, a gente precisa ter um mínimo suficiente, sabe? Um bom o bastante dentro da nossa régua aí de excelência. Dica número 2. A dica número 2 é troque metas de resultado por metas de processo. Ou seja, em vez de você colocar metas, óbvio, elas precisam existir também, né? A meta ali do objetivo final. Mas em vez de você só ter essas metas de vou conquistar X coisa até o final do ano, que tal você colocar umas metas de processo, no sentido de, tem um projeto que eu quero lançar até o final do ano. O que eu preciso fazer até esse projeto estar pronto para lançar? Bom, deve ter uma lista aí com mais de 10 passos, né, de coisas que eu preciso finalizar antes de eu lançar esse projeto. Tô dando um exemplo hipotético. Então, vamos criar essas metas de processo, essas mini metas, para que a gente enxergue também que a gente está evoluindo, não só olhar para a meta final. E aí pode ser qualquer coisa essa meta de processo. Pode ser, eu vou cotar um fornecedor, né? Eu vou lançar uma marca, então eu preciso cotar um fornecedor.
Ou não, a mini meta de processo vai ser: vou dedicar 1 hora a estudar tal tema hoje, porque eu sei que isso vai me ajudar a atingir meu objetivo lá na frente. Literalmente qualquer coisa que te ajude a chegar ao objetivo final. Coloca isso como meta, lista isso, e aí de repente vai ticando essa listinha, né? Eu acho que isso é muito satisfatório. Você vê a sua listinha de tarefas, ou de, enfim, nesse caso, sua listinha de processo sendo concluída. E a terceira e última dica é: guarde provas de imperfeições que deram certo. O que eu quero dizer com isso? Cria uma pastinha, não sei, ou anota em algum lugar, com coisas que você fez com medo, né, de não estar pronta, enfim, de que não ia dar certo, e mesmo assim deram certo. Pode ser um print de uma conversa, pode ser uma mensagem, uma foto que te lembre esse momento, ou só pode anotar no caderninho mesmo. Mas guarda essas evidências em algum lugar de dias em que a autossabotagem não te venceu. Basicamente é isso. E aí, quando você estiver se questionando de novo, revisita essas anotações, essa pastinha com essas fotos, enfim, vai ser um lembrete visual de que perfeito não é o que te move, é o feito, né? É muito claro, é muito clichê falar isso, mas é isso, feito é muito melhor que perfeito. Bom, então como todo final de episódio eu gosto de deixar um desafio para sua semana, o de hoje é bem simples. Pensa aí em algo que você vem adiando por medo de ainda não estar perfeito. Qualquer coisa. Você vai pegar isso e você vai entregar, do jeito que tá. Mesmo se você tiver com frio na barriga, mesmo que seja desconfortável. E tenta lembrar disso, que o objetivo não é entregar perfeito, é só você estar em movimento. Você não tá paralisado. E se esse episódio te fez pensar em alguma autossabotagem que você anda cultivando aí dentro da sua cabeça, me conta nos comentários. Se você já leu esse livro do Mindset, comenta também aqui o que você achou, vamos trocar figurinhas. E até o próximo episódio. Esse programa foi produzido por Waffle.